Na quaresma, minha avó começou a trancar todos os espelhos da casa. Cobria com toalhas, jornais, até fita adesiva. Ela dizia que o mal estava olhando de volta para ela, mas ninguém acreditou. Até ela deixar um bilhete dizendo: se eu desaparecer, foi ele, o neto da outra filha. Dona Almerinda tinha 83 anos e carregava uma fé inabalável. Era daquelas senhoras que sabiam o terço de cor, que jejuava toda a quaresma e que dormia com uma vela acesa para espantar os males da alma. Mas naquele ano, algo dentro dela se partiu. Começou com cochichos para os santos. Depois vinham as frases sem sentido. O demônio se senta à mesa, ele me chama de vó. Se eu falar, ele me mata. Todo mundo achou que fosse demência, Alzheimer, mas ninguém quis ouvir os sinais. Até que minha irmã achou a caixinha escondida no porão. Dentro havia bilhetes, mais de 20, todos com a mesma letra trêmula, todos descrevendo com detalhes o que acontecia com ela depois da meia-noite. E o pior, ela dizia que o culpado dormia sob o mesmo teto, um rosto familiar, um neto. Se vocês não acreditarem, ele vai continuar com outra, talvez com vocês. Essa não é uma história sobre demência, nem sobre fé. É sobre o silêncio que protege monstros. E o que acontece quando uma idosa resolve quebrá-lo bem no meio da quaresma. E antes que você continue assistindo e descubra até onde essa história vai, já deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a sua própria família. Dona Almerinda sempre foi o esteio da família, uma mulher que criava filhos, netos e bisnetos na força da fé, da panela de pressão e do terço enrolado na mão. Morava em uma casa simples, numa rua de terra batida, no interior de Minas Gerais. A casa era grande, antiga, com móveis de madeira escura, santos por todos os cantos e um cheiro permanente de vela e café passado. Era o ponto de encontro em todas as datas especiais: Natal, Páscoa, Dia das Mães, mas também o abrigo de quem precisava de colo, inclusive Gabriel. Gabriel era neto por parte da filha caçula. Chegou a morar com a avó quando tinha uns 9 anos, depois que a mãe dele teve um surto nervoso e foi internada. Desde então, voltava e meia, ele surgia por lá, sempre com o mesmo jeito quieto, os olhos caídos e a boca que não dizia quase nada. A avó dizia que era um menino sofrido, marcado pela infância difícil, e por isso fazia de tudo para acolhê-lo. Quando ninguém mais o queria por perto, ela o chamava de volta. Gabriel é bom, só está perdido. Na quaresma daquele ano, ele voltou para ficar. Tinha dito que queria passar um tempo com a avó, ajudar nas coisas da casa e se reconectar com a fé. E foi assim que começou. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ele ajudava a varrer o quintal, lavava a louça, acompanhava a avó até a igreja. Mas com o passar dos dias, o comportamento dele começou a mudar. Dormia até tarde, evitava olhar nos olhos das pessoas, sumia por horas dentro da casa. E a avó começou a mudar também. Primeiro foram os sussurros. Acordava no meio da noite e era possível ouvi-la murmurando orações apressadas, trancando portas, colocando cadeiras contra os batentes. Depois vieram os espelhos cobertos. Dizia que não queria mais ver o que estava vendo. E então passou a escrever bilhetes, pequenos pedaços de papel, dobrados e escondidos nos lugares mais improváveis, atrás da estante, dentro do vaso sanitário, entre as páginas da Bíblia. Os bilhetes eram assustadores, frases desconexas, mas carregadas de desespero. O mal voltou e tem olhos familiares. Ele entra quando todos dormem. A fé me protege, mas o corpo já está cansado. A princípio, achamos que era um surto.
A família inteira se dividiu. Alguns achavam que era Alzheimer avançando rápido demais. Outros diziam que era carência, que ela precisava de mais atenção. Mas ninguém se mexeu de verdade. Ninguém confrontou Gabriel. Ninguém pensou que talvez, só talvez, ela estivesse dizendo essa verdade. Minha irmã mais velha, Amanda, sempre foi a mais ligada à avó. Foi ela quem começou a juntar os pedaços desse quebra-cabeça. Notava o olhar assustado da avó quando Gabriel passava por perto, o jeito como ela tremia ao ouvir passos no corredor à noite. Os hematomas que apareceram nas pernas dela, explicados com desculpas frágeis. Foi a quina da mesa, tropecei no chinelo. Foi Amanda quem encontrou o primeiro bilhete sério, com denúncia direta. Estava dentro de uma panela velha no armário alto da cozinha e dizia: se algo me acontecer, foi ele, o neto da filha mais nova. Ele invade meu espaço enquanto todos dormem. Rezem por minha alma. Nesse ponto, já não dava mais para ignorar. Amanda nos reuniu na sala, mostrou o papel. Ninguém soube o que dizer. Meu pai empalideceu, minha mãe chorou e minha tia, mãe de Gabriel, surtou. Gritou que era mentira, que a mãe estava confusa, que o neto era inocente. Mas os olhos da avó, os olhos dela, não mentiam. Havia ali uma dor profunda, silenciosa, incontestável. Chamamos um padre, um psicólogo, um médico. Todos disseram a mesma coisa. Dona Almerinda estava fragilizada, com sintomas de trauma e terror noturno. Mas nada explicava os bilhetes. Nada explicava a caixa de metal encontrada no porão com outros recados ainda mais perturbadores. Ele entra no meu quarto com os pés descalços para não fazer barulho. Eu rezo, mas Deus está em silêncio. Ele diz que ninguém acreditaria em mim. Talvez esteja certo. Cada bilhete era uma faca no peito. Uma denúncia silenciosa de algo cruel que ninguém quis ver acontecendo bem debaixo do próprio teto. Foi só aí que entendemos. O que estava acontecendo não era apenas um surto de uma idosa. Era um ciclo de invasão de limites. Um predador se escondia dentro da própria família. E se não fizéssemos nada, ele continuaria. Talvez com outra avó. Talvez com uma criança. Talvez com alguém que você ama. E essa foi só o começo da história real mais pesada que nossa família já viveu. Amanda não conseguiu dormir naquela noite. Depois que todos foram embora, ela ficou na casa da avó, sentada na beirada da cama, de mãos dadas com aquela mulher que sempre foi o pilar da nossa família e que agora parecia uma sombra de si mesma. Dona Almerinda tremia levemente, com os olhos arregalados, fitando um ponto fixo no teto. Murmurava frases desconexas, como se lutasse contra alguma presença invisível. Vó, sou eu. Amanda. Tá tudo bem, tô aqui com a senhora, ela dizia baixinho. Mas a avó apenas balançava a cabeça e então sussurrou algo que Amanda nunca mais esqueceria. Ele já entrou hoje. Eu senti. O cheiro é o mesmo de quando ele era criança. Naquela hora, Amanda entendeu que aquilo não era só uma crise psicológica. Havia memória envolvida, cheiro, tempo, infância. A avó reconhecia aquele mal há muito mais tempo do que imaginávamos. Não era um trauma recente. Era um monstro antigo, que estava de volta. Enquanto a avó dormia, Amanda foi até o quarto que Gabriel usava. A porta estava entreaberta. Lá dentro, uma bagunça silenciosa. Roupas sujas, livros empilhados, potes vazios de comida e algo que ninguém da família sabia que ele fazia. Desenhos. Havia dezenas deles, todos feitos à mão, com traços sombrios, quase infantis, mas assustadoramente específicos. Um deles mostrava uma mulher deitada, com os olhos abertos em desespero, enquanto uma figura masculina se aproximava da cama. Outro mostrava um crucifixo
sendo quebrado ao meio, e outro ainda mostrava a própria casa da avó, vista de cima como se fosse um mapa para um ritual. Amanda juntou os papéis em silêncio, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar na casa inteira. Na manhã seguinte, ela mostrou tudo para o padre, o mesmo que conhecia a avó há décadas, que tinha batizado netos e abençoado as paredes da casa em mais de uma ocasião. Ele olhou os desenhos em silêncio e, depois de alguns minutos, soltou: "Isso aqui não é normal. Isso é obsessivo. Isso é espiritual. Isso é perigoso." E fez uma pergunta que ninguém esperava. Alguém aqui já viu os olhos dele durante a oração? Amanda hesitou. Não. Por quê? O padre suspirou. Porque algumas presenças não suportam o nome de Deus. E mesmo que pareçam humanas, não são mais. Nesse mesmo dia, algo aconteceu. Era quinta-feira, 40 dias depois do início da quaresma. Dona Almerinda desapareceu por algumas horas dentro da própria casa. Ninguém a viu sair. A porta estava trancada. Mas quando Amanda subiu para chamá-la para o café da tarde, o quarto estava vazio, tudo em ordem, a cama feita, as roupas dobradas. Mas ela não estava lá. Foram 3 horas de desespero. Reviraram a casa inteira, o quintal, o galinheiro, até que a encontraram dentro do antigo guarda-roupa do falecido marido, com as mãos encolhidas contra o peito e uma vela acesa aos pés. Ela repetia em um sussurro constante. Ele entrou com os olhos escuros. Ele já não é mais o Gabriel. Ele é outra coisa. Nesse momento, minha mãe, que até então se recusava a acreditar, caiu em prantos. Ali não era mais uma questão de saúde mental. Era medo, medo real, físico, quase animal. E o que fizemos em seguida talvez tenha sido a coisa mais difícil de todas: confrontar Gabriel. Quando perguntamos sobre os bilhetes, os desenhos, o que ele fazia durante a noite, ele apenas sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. E respondeu: "Vocês acham que sabem, mas não sabem de nada. A vovó sabe, ela lembra, ela viu o que eu fiz quando era pequeno e guardou para ela. Mas agora ela quer contar e isso eu não posso deixar." O silêncio na sala foi cortado apenas pelo som de Dona Almerinda batendo com força o cajado no chão, lá do corredor. Ele precisa sair, hoje, agora. E foi o que fizemos. Gabriel foi retirado da casa com a ajuda de um primo mais forte. Levaram-no de volta para a cidade, onde ficou sob os cuidados da mãe dele, que a essa altura estava em negação total. Mas mesmo com ele longe, as coisas não melhoraram. A avó começou a ter pesadelos todas as noites. Dizia que o via parado na porta do quarto, mesmo trancada, que ouvia a respiração dele entre as frestas das janelas, que acordava com o cheiro da infância dele e com o mesmo terror do passado. Foi nesse momento que Amanda resolveu fazer algo drástico: descer até o porão, aquele mesmo porão antigo que a avó sempre mantinha trancado, dizendo que era só coisa velha do avô. Mas Amanda sabia que naquela casa as portas fechadas sempre escondiam histórias que ninguém queria lembrar. Lá dentro, entre caixas de ferramentas, quadros empoeirados e retratos esquecidos, ela encontrou o que parecia ser um altar improvisado, com objetos religiosos misturados a objetos infantis, um sapatinho antigo, uma chupeta, um terço partido e mais bilhetes, dessa vez diferentes. Eram cartas não para Deus, mas para a própria consciência da avó, escritas anos antes, em papéis amarelados pelo tempo. Eu vi ele mexer em mim e não entendi. Achei que era brincadeira, mas doeu. Ele era só uma criança, mas eu também era. As cartas não eram da avó, eram de outra neta, uma prima distante, que morreu em um acidente de carro aos 17 anos.
e que havia morado com a avó quando tinha apenas 6. Amanda ligou os pontos. Aquilo não começou naquela quaresma. Aquilo já vinha de antes, talvez muito antes, e ninguém nunca quis ver. Ouviu-se a avó repetir que Gabriel era bom, só estava perdido, como uma tentativa desesperada de proteger um monstro vestido de neto. Mas agora não havia mais como esconder. Naquele porão, entre a poeira e o cheiro de mofo, Amanda encontrou a verdade e com ela a maldição da nossa família. Uma verdade que grita até hoje nas paredes da casa e que ecoa toda vez que um silêncio estranho se instala durante a quaresma. Os dias seguintes ao bilhete da panela foram uma mistura de tensão e silêncio. Cada canto da casa carregava um peso estranho, como se as paredes tivessem ouvido tudo e agora também estivessem em luto. Gabriel ainda estava lá. Dormia no quartinho dos fundos, com a porta encostada, como se nada tivesse acontecido. A avó, por sua vez, passava mais tempo em silêncio. A expressão dela havia mudado. Não era só medo. Era como se ela tivesse desistido de tentar se proteger. Amanda decidiu agir. Começou a vasculhar a casa com calma, sem alertar ninguém. Descobriu mais papéis escondidos. Alguns dobrados dentro de potes de açúcar, outros costurados no forro das almofadas da sala. Havia até um preso com fita atrás de um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Um deles dizia: "Ele não respeita nem o tempo sagrado. A quaresma virou meu calvário." Essa frase ecoou na cabeça de Amanda por dias. Ela levou o bilhete até uma psicóloga amiga da família que recomendou procurar orientação jurídica, mas com extremo cuidado. Sem provas concretas, qualquer acusação poderia virar contra a própria avó. Pior ainda, se Gabriel percebesse que estavam desconfiando dele, poderia haver represálias. Amanda, então, decidiu montar um dossiê. Registrou todos os bilhetes com fotos, gravou conversas discretas com a avó, tentando extrair informações sem forçá-la. Começou a anotar os horários em que Gabriel desaparecia dentro da casa. Notou um padrão. Ele sumia sempre entre 2 e 3 da manhã. Foi quando ela teve a ideia do gravador. Comprou um aparelho pequeno, desses de jornalistas, e escondeu dentro do abajur do quarto da avó. No dia seguinte, quando foi recolher, encontrou a avó deitada de lado, olhos abertos, como se não tivesse dormido. Ela apenas disse: "Ele esteve aqui de novo, mas Deus me segurou pela mão." O que ouviram na gravação foi devastador. Não havia barulho de conversa, nem gritos, nem sons evidentes, mas os passos descalços, lentos, arrastados, o som de uma maçaneta girando devagar, o clique de uma cadeira sendo arrastada, a respiração pesada de alguém parado por longos minutos em silêncio absoluto, observando. Amanda levou o áudio a um padre amigo da família. Ele ouviu com os olhos cerrados e, ao final, apenas disse: "O que essa senhora viveu durante esta quaresma é algo que não se cura com missas. É preciso justiça." Mas a justiça era lenta. E Gabriel ainda estava na casa. Foi nessa altura que apareceu a personagem que mudaria o rumo da história. Cida, a vizinha da frente. Cida era daquelas mulheres que sabiam de tudo do bairro. Tinha um salão de beleza improvisado na garagem e ouvidos atentos a tudo que acontecia. Um dia, vendo Amanda sair da casa com os olhos inchados, ela perguntou se estava tudo bem. Amanda hesitou, mas acabou desabafando parte da história. Não tudo. Apenas que a avó andava com medo e que o neto parecia causar esse medo. Cida ficou em silêncio por um instante e depois disse: "Tem coisa aí, viu? E vou te contar mais. Eu já vi esse menino sair de madrugada, vi da minha janela, e não era uma vez, não, era direto." Amanda arregalou os olhos. Pela primeira vez, uma testemunha. Cida topou
dar depoimento, informal, mas detalhado. Contou os horários, descreveu o comportamento de Gabriel, inclusive citando que ele levava alguma coisa na mão quando saía pela porta da frente às vezes. Um dia, inclusive, carregava uma Bíblia. Mais uma peça no quebra-cabeça. Com tudo isso em mãos, Amanda foi à delegacia. Mostrou os áudios, os bilhetes, os registros de horários. Não foi fácil. A policial que a atendeu quis saber se havia alguma prova concreta. Isso aqui é forte, mas ainda é indiciário, ela disse. Amanda, firme, respondeu: então me diga, o que mais uma senhora de 82 anos precisa escrever para ser levada a sério? Isso pareceu tocar a policial. Ela anotou tudo, disse que abriria um inquérito e pediu que Amanda mantivesse a avó em segurança. Mas era tarde. Na noite seguinte à visita à delegacia, algo aconteceu. Amanda chegou em casa e encontrou a porta dos fundos arrombada. Gabriel não estava. A avó, caída no chão do quarto, tremia sem conseguir falar. Foi levada ao hospital com suspeita de desidratação e crise de pânico severa. Passou 2 dias internada, em silêncio quase absoluto, olhos perdidos no teto. Gabriel desapareceu. Foram dias de buscas. A família dividida. A mãe dele se recusava a acreditar. Dizia que ele só havia fugido por medo de ser acusado injustamente. Mas os sinais estavam todos lá. A polícia, agora sim, começou a investigar com mais afinco. E foi nessa investigação que descobriram o pior. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Gabriel foram os mais sombrios da nossa família. A busca foi intensa. A polícia investigou cada pista. Os vizinhos comentavam, sussurrando pelas ruas, e a tensão era palpável. Mas o que ninguém sabia era que o maior segredo ainda estava por vir. Amanda, entre os dias de lamento e angústia, procurou detalhes nas gavetas e nas coisas de Gabriel. Cada canto da casa parecia esconder um pedaço da verdade. Mas era no quarto dele que encontrou o que ninguém poderia imaginar. Uma caixa de madeira velha, escondida embaixo da cama. Quando a abriu, não encontrou roupas, fotos ou objetos de valor como esperava. Dentro da caixa havia mais papéis, cartas, e o que Amanda leu a fez sentir o peso de algo tão terrível que as palavras não podiam sequer traduzir o horror. A primeira carta era de Gabriel, escrita com uma letra apressada e uma caligrafia que tremia nas extremidades. Eu sei que o que estou fazendo é errado, mas ninguém me entende. Ela foi a única que me acolheu. Eu preciso disso, não consigo parar. Amanda leu várias dessas cartas, todas com um tom de desespero e confissão. Pareciam ser de um rapaz em conflito, mas ao mesmo tempo eram perturbadoras, e a culpabilidade era clara. A segunda carta, porém, foi a mais assustadora de todas. Ela não estava assinada, mas havia uma menção clara à avó. Ela vai me matar se souber, mas ela já sabe. Todos sabem. Ela vai fingir que está me perdoando, mas sei o que ela faz quando me olha. A mentira é o único caminho agora. O pior é que a verdade também é uma mentira. Amanda quase não conseguiu respirar. Sentiu o sangue gelar. Era como se a caixa de Pandora tivesse sido aberta, revelando não só os erros de Gabriel, mas também algo muito mais sinistro. Algo que ninguém imaginava, a avó sabia. E pior ainda, ela parecia ter concordado com tudo aquilo de alguma forma. A confusão tomou conta de Amanda. Como isso era possível? Como uma mulher de fé inabalável, que sempre se mostrou tão pura, poderia ter se envolvido de tal forma com seu neto? Estava ali nas cartas uma relação que ultrapassava os limites da família, da moral e da justiça. Ao chegar na delegacia com as cartas, a polícia entrou em choque. A cada palavra lida, eles começavam a entender
o tamanho da tragédia que estava escondida sob os olhares tranquilos da comunidade. A investigação, que parecia girar em torno de Gabriel, agora se expandia, revelando algo mais complexo e perturbador. O comportamento dele não era apenas o de um jovem perturbado, mas o reflexo de um ciclo geracional de abuso psicológico e emocional. A reviravolta veio no momento em que, entre as cartas, Amanda encontrou algo ainda mais chocante: uma foto. Uma fotografia antiga de Dona Almerinda e Gabriel, quando ele era ainda criança, tirada na cozinha da casa. O que Amanda não havia percebido até aquele momento era o olhar dela na foto. Um olhar que agora ela reconhecia como vazio, desesperado, quase predatório. Algo que parecia se repetir nos olhos de Gabriel quando ele a olhava com aquela expressão vazia e distante. O que isso significava? Era uma estratégia de manipulação ou algo ainda mais profundo e doentio? E ainda mais perturbador, por que ela nunca mencionou nada? Porque nunca contou à família o que realmente acontecia? A polícia agora tinha provas suficientes para rastrear a verdadeira história, mas antes que pudessem agir, Gabriel foi encontrado. Na manhã de um dia nublado, a notícia chegou. Gabriel apareceu desorientado e com sinais claros de cansaço extremo. Ele estava em um hotel afastado na cidade vizinha. Quando foi abordado, parecia em transe, incapaz de falar direito. Ele estava sujo, com os olhos vermelhos e o corpo exausto. Ele não resistiu à prisão, mas antes de ser levado, fez uma revelação que deixou todos sem palavras. Gabriel revelou que sua avó, Dona Almerinda, havia sido vítima da mesma violência por parte de outros membros da família. Ele falava de um ciclo de sofrimento que começou quando ela era ainda muito jovem, sendo forçada a suportar silêncios e olhares maldosos. Mas ele não parava por aí. Ele disse que o comportamento dele não era apenas reflexo de uma infância complicada. A verdadeira razão pela qual ele agia daquela maneira era porque Dona Almerinda o havia iniciado em um tipo de sofrimento silencioso, uma relação distorcida de dependência emocional, onde ele se sentia incapaz de se libertar. Havia muito mais por trás das palavras dela, algo que a avó não tinha forças para falar. E o pior de tudo, ela acreditava que estava protegendo Gabriel, quando na verdade estava perpetuando um ciclo de dor que ninguém imaginava. A revelação causou um alvoroço. Como isso foi possível? Como ninguém viu os sinais? Mas a resposta, ainda que dolorosa, era clara: a negação, a vergonha e o medo. O ciclo de abuso psicológico e emocional estava tão enraizado que todos ficaram cegos para ele. Enquanto a polícia tentava entender as implicações legais da confissão de Gabriel, a verdadeira questão surgiu. Gabriel não era o único a carregar essa culpa. A avó, com sua fé inabalável e suas orações, também era vítima. Mas o que aconteceria com ela agora? Ela seria processada? Ela era cúmplice ou também uma vítima? No momento mais sombrio, uma nova dúvida surgiu. Havia mais vítimas? E se sim, quem seriam? As respostas estavam bem diante de nós, mas ninguém sabia ainda até onde o abismo se estendia. E assim, a história atingiu seu ápice. Mas a pergunta que todos queriam saber era: quem estava por trás de tudo isso? Como poderia ser possível que todos estivessem tão cegos? Agora, a verdadeira batalha começou. O desfecho de tudo aquilo ainda estava por vir, como uma história que se desvela por entre camadas de segredos e tragédias familiares. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquele período de Quaresma não poderia ser mais perturbadora. A polícia conseguiu rastrear Gabriel até o hotel, mas o que ele revelou em sua confissão não era suficiente para resolver o enigma.
Havia mais, muito mais por trás daquela história, algo que ninguém, nem mesmo os mais próximos, estava preparado para entender. Dona Almerinda, aquela mulher que sempre fora o pilar de nossa família, não era apenas vítima, mas também cúmplice em um ciclo vicioso que havia começado há anos, muito antes de Gabriel nascer. Ela, a avó que nos acolhia com suas orações e fé inabaláveis, estava há muito tempo trancada em sua própria prisão de medo e silêncio. Mas o que ninguém sabia é que as dores que ela carregava, os segredos guardados em sua alma, a haviam transformado em algo que ninguém poderia imaginar. Em uma conversa particular com Amanda, Dona Almerinda finalmente começou a se abrir. Ela contou como, na juventude, foi forçada a suportar abusos dentro da própria família. Um segredo sombrio que ela carregava sozinha por décadas, sem contar a ninguém. Quando ela foi mãe, depois avó, a culpa e a vergonha a consumiram. Mas o amor de mãe e avó a fizeram tentar, de todas as maneiras, evitar que a história se repetisse. Ela acreditava que o caminho para a redenção, para a cura, era através do perdão. Mas o que ela não sabia era que o perdão, nesse caso, estava mais próximo da negação do que de qualquer outra coisa. Ao tentar proteger Gabriel de um mundo cruel, ela, sem querer, o introduziu em um ciclo de sofrimento e dor. Mas o mais assustador de tudo era que, ao contar sua história, Dona Almerinda revelou que Gabriel não era a única pessoa da família a ser marcada por esse ciclo de dor. Ela mesma, em um momento de desespero, havia enviado mensagens indiretas, bilhetes escondidos, tentando avisar a todos, mas ninguém nunca parecia ouvir. Agora, com a revelação do neto e a dor que ela sentia ao olhar para os olhos dele, a verdade estava diante de nós. Gabriel, quando interrogado novamente, não parecia mais a mesma pessoa. Seu olhar estava mais claro, como se tivesse finalmente entendido a profundidade do que fizera, mas ao mesmo tempo ele se sentia completamente perdido. Ele admitiu que, durante todos aqueles anos em que se isolava, tentando lidar com a dor, havia também visto o sofrimento de sua avó. Mas em algum ponto ele não conseguiu mais distinguir entre o amor e o abuso. O silêncio de Dona Almerinda foi o maior grito de ajuda que ele ouviu, mas ele não soubera como responder a isso. Agora, a questão era: quem era culpado? Quem deveria pagar por todo o sofrimento causado? A dor de Dona Almerinda estava estampada em sua face, mas também havia algo mais em seus olhos, uma culpa que não era só dela, mas de todos os que por medo, por vergonha, por não quererem acreditar, deixaram a história acontecer. Com a polícia investigando todos os cantos da casa, outras revelações começaram a surgir. Cartas de outros membros da família que também estavam envolvidos em graus diferentes no ciclo de dor. Havia mensagens antigas de anos atrás que sugeriam que a relação entre Dona Almerinda e seus filhos tinha sido marcada por um tipo de poder disfarçado de amor. A manipulação emocional e os segredos mantidos em silêncio eram o que realmente alimentavam o abuso, e era isso que a fazia esconder sua própria dor por tanto tempo. Na medida em que as investigações se aprofundavam, uma pergunta que todos queriam saber surgiu com força: quem, de fato, iniciou esse ciclo de sofrimento? Quando e como começou? E por que ninguém percebeu o que estava acontecendo? A resposta foi mais difícil de encontrar do que qualquer um poderia imaginar. Não havia um único culpado. Havia uma rede complexa de ações, reações e omissões que se entrelaçavam de forma que, para cada passo dado por um, havia outro dado por outro. O ciclo de abuso emocional e psicológico foi passando de geração em geração, deixando suas marcas indeléveis.
Dona Almerinda era vítima, mas também era cúmplice em sua própria negação. Ao final de tudo isso, o julgamento de Gabriel aconteceu, mas a verdadeira lição não estava nos tribunais. Ela estava dentro de cada um de nós, na família inteira, que teve que confrontar sua própria culpa, seu próprio silêncio e, mais do que tudo, a cegueira diante de algo tão evidente. Como sociedade, como família, como seres humanos, todos nós tínhamos parte da responsabilidade, não apenas por deixar acontecer, mas por não estarmos dispostos a olhar para os sinais óbvios, para os pequenos detalhes que falavam mais alto do que qualquer palavra. E no fim, Dona Almerinda fez algo que parecia impossível. Ela perdoou, não a Gabriel, não aqueles que a abusaram, mas a si mesma, porque ela sabia que o ciclo só seria quebrado quando todos reconhecessem a dor e o sofrimento de cada um, e, acima de tudo, a dor que carregavam sem saber. Era uma dor coletiva, que não poderia mais ser ignorada. Mas a história ainda não tinha terminado. O que aconteceria com a família agora? E como os outros membros da casa reagiriam diante dessa realidade crua? Eles estariam dispostos a enfrentar a verdade ou continuariam presos na teia do silêncio? Isso, meus amigos, é o que chamamos de uma história inacabada. Uma história que continua, talvez, em cada um de nós. Um ciclo que, infelizmente, não termina tão facilmente. O que acontecerá com você, com sua família, se um dia os segredos começarem a vir à tona?